Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio e as consequências. Que o Mestre Jesus nos ilumine nossas mentes e continue a nos envolver em sua paz. Algumas informações eu acho que são importantes que a gente tenha para saber da importância desse assunto, para a gente até valorizar mais isso e a gente começar a refletir sobre isso. Uma delas é que a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Também foi instituído o mês de setembro, foi escolhido para se falar sobre esse assunto delicado. Mas tem uma coisa importante, não é por esses 2 dias, é por esse, vamos dizer, o mês de setembro e o dia 10, o Dia Mundial, que a gente vai falar só nesse mês sobre esse assunto. Eu acho que esse é o grande problema. Nós devemos falar e conscientizar o ano todo. Não há dia, hora para se falar sobre isso. E uma coisa interessante que muito pouco se fala, principalmente por preconceito, por tabu e por desconhecimento. Porque se a gente conhecesse mais sobre esse assunto, nós falaríamos mais. E é necessário falar muito mais sobre esse assunto, porque quanto mais se fala sobre ele, mais se evita. Não falar sobre o suicídio pode ter um efeito tão devastador quanto também falar de maneira errada, inadequada. Então precisa, para falar sobre esse assunto, também precisa ter um pouco de conhecimento e ter cuidado ao falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Nós devemos nos unir sempre em esforços e falar sim para combater, conscientizar e acolher essas pessoas com ideias suicidas. Nunca é tarde para se falar e agir. Objetivos dessa preleção, em primeiro lugar, é compreender o significado do suicídio, suas causas e conhecimento e consequências de acordo com a doutrina espírita. Segundo, apontar atitudes adequadas para a prevenção e indicar como ajudar aqueles irmãos que escolheram essa saída e como orientar seus familiares. Uma coisa que é importante é a gente conceituar o que é suicídio. Define-se como suicídio a ação pela qual a gente põe intencionalmente fim à própria vida. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime. E pode ser entendido não só no ato voluntário da pessoa tirar a vida, mas também tudo aquilo que a gente faz que apressa a extinção das forças vitais. Exemplo: comer demais, fumar, beber, usar drogas, automedicação, etc. Tudo isso encurta a vida e por isso é considerado suicídio. Alguns dados estatísticos para a gente entender a importância desse assunto. Primeiro que o suicídio é considerado um problema de saúde pública. Os últimos dados atualizados
pelo Ministério da Saúde, isso foi em 2021, apontou que 15.507 casos foram registrados no Brasil. Ou seja, uma média de 42 suicídios por dia. E isso, bem entendido, fora aqueles casos que não são registrados como suicídio. Por exemplo, quantos e quantos casos que a gente sabe que, no fundo, a pessoa acabou jogando o carro numa ribanceira ou jogou de frente num caminhão, e isso foi registrado como acidente. Ou então, quantos e quantos casos que a gente sabe que a pessoa caiu do 10º andar. Como que ela vai cair do 10º andar se não foi pensando em tirar a própria vida? Quer dizer, pode acontecer a pessoa escorregar lá em cima? Pode, mas isso é muito, muito raro. Para cada suicídio, estima-se que 25 pessoas façam uma tentativa real e muito mais pensam seriamente em tirar a própria vida. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes por outros motivos. Então, é muito sério isso. E um dado muito, muito preocupante é que o suicídio aparece como 4ª causa mortes entre adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. Entretanto, há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio não fatais e a cada ano em todo o mundo. E aí nós temos uma outra coisa que é importante nós considerarmos, que tem um número bastante grande hoje de pessoas com transtorno de espectro autista. Estudos com pessoas diagnosticadas como autistas mostraram mais de 60% ter ideação suicida. No geral, os dados mostram que adultos que não são autistas têm 4,8% de ideias suicidas, enquanto os autistas adultos apresentam 25 vezes mais ideias suicidas do que os não autistas. Causas mais comuns desses fatores de risco são a rejeição social, a falta de aceitação, sentir-se excluído, solidão, vivenciar traumas como abusos sexuais e verbais, fatores socioeconômicos como falta de dinheiro, dívidas, pode levar ao suicídio. Para cada suicídio, estima-se que 25 pessoas façam uma tentativa real e muito mais pensam seriamente em tirar a vida. Segundo dados, a gente não está querendo botar medo em ninguém, não está querendo assustar ninguém. Esses são dados reais, são fatos reais que a gente precisa abordar para a gente poder prevenir. As causas mais comuns, então, a gente já falou, né? Mas isso tudo, não há nenhum motivo pelo qual a gente deve tirar ou reduzir a sua vida. Na Terra, aqui onde nós estamos, cada espírito recebe o corpo que precisa. Cada um de nós tem exatamente o corpo que precisa. Nem mais, nem menos.
Buscando respostas na doutrina espírita, nós vamos compreender que o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus e uma transgressão da lei divina. Pela lei da reencarnação, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que nós fizemos, nós estamos fazendo para nós. Nós viemos cumprir um plano, na verdade, reencarnatório para nós evoluirmos. Desse modo, jamais o homem tem o direito de tirar a vida, porque só a Deus cabe retirá-lo quando ele julgar oportuno. Espiritualmente, o suicida é igual ao prisioneiro que foge da prisão antes dele concluir a pena. Porque quando ele é recapturado, ele é mais severamente tratado. Então, o suicídio é isso, ele vai agravando, em vez de aliviar, ele vai agravando cada vez mais a situação. Então, poderíamos perguntar assim, por que o suicídio acontece? E aí nós vamos encontrar a resposta nessas passagens ali, que diz que é pelo efeito da ociosidade, pela falta de fé, e também pela saciedade, ou seja, dar-se por satisfeito. Do tipo, já vivi o suficiente. Importante é saber que ninguém comete, isso é muito importante, que ninguém comete suicídio pensando em acabar com a vida, e sim com o sofrimento pela qual a pessoa está passando. Porque a pessoa que está com ideia suicida, precisamos entender e compreender que ele está num estágio onde a verdadeira dor não está no corpo físico, está na alma. O que está sofrendo é a alma, é o espírito. E essa pessoa não se dá conta de que essa atitude agrava cada vez muito o sofrimento espiritual, multiplicando isso muitas vezes. Uma coisa importante também é a gente falar sobre o que pensam as religiões a respeito do suicídio. Todas as religiões combatem o suicídio. Algumas chegam a negar ao suicídio o direito de receber orações e de ter um velório digno como os demais. Algumas têm um posicionamento mais radical, dizendo que os suicidas são rebeldes, que se insurgiram, que se levantaram contra a vontade de Deus e por isso não merecem qualquer consideração. Dizem assim, dizem que estão perdidos e por isso é inútil orar por eles. Já a visão da doutrina espírita o Espiritismo reconhece também que, por fim, a própria vida é uma falta grave, de tristes consequências. Mas mesmo nessa situação, ele permanece sob a proteção divina que a todos nós envolve e conduz. A doutrina espírita mostra o suicida como um irmão nosso, que se enganou gravemente, tornando-se, por isso, credor da nossa compreensão e carinho. O conhecimento espírita é um poderoso antídoto contra o suicídio, pois ele explica que todos os nossos problemas, na verdade, são passageiros, né? E breves, não são duradouros. Um problema não dura para sempre, é passageiro, é rápido. Considerando que a vida espiritual é infinita.
Mesmo nas maiores adversidades, sempre é possível, através da oração, receber ajuda dos nossos amigos espirituais superiores para superar as dificuldades que nós enfrentamos. Aos familiares de pessoas que se suicidam, o grande conforto que a doutrina espírita traz é a certeza de que Deus não desampara a nenhum de seus filhos, por mais que estes errem, se equivoquem e se desviem de suas soberanas leis. Ninguém é condenado ao sofrimento eterno, como algumas religiões falam. Se assim fosse, então Deus não seria infinitamente misericordioso e justo. E nós podemos auxiliar o suicida muito com nossas orações e nossas intercessões ao plano espiritual. E pedir, interceder pelo perdão. Assim, o sofrimento do suicida tem a duração necessária para o arrependimento e reequilíbrio no plano espiritual. Prevenção. Vamos falar um pouco sobre prevenção. Ajuda espiritual, como palestras, assim como esta aqui, outras mais, passes, oração, leituras edificantes, são preventivos. Falar é o melhor remédio. Desabafar com pessoas certas e pôr para fora tudo aquilo que está entalado. E quando a gente estiver conversando com alguém que está com a ideia suicida, a melhor coisa a fazer é conduzir essa conversa com a pessoa de maneira que ela bote para fora tudo aquilo que está incomodando. Porque quando ela fala sobre isso, começa a aliviar. Porque a dor não é física, a dor é emocional, é espiritual. Quem ouve a pessoa precisa promover o diálogo empático, acolhedor, colocando-se ao lado desse sofredor. Nunca repreender. Ajuda psiquiátrica com medicação pode ser talvez necessária e psicológica. Tem um outro local muito importante que eles trabalham só na prevenção ao suicídio. Se chama CVV, Centro de Valorização da Vida. De qualquer telefone, qualquer lugar, discar 188, vai cair em um posto de atendimento do CVV. Então, esse pessoal que está lá é um pessoal preparado para ouvir. E eles auxiliam a pessoa a desabafar. Eles não querem saber o nome, eles não querem saber de onde que a pessoa é, nada. Se mantém totalmente no anonimato. Então, se vocês tiver alguém, ou um dia que nós mesmos tiver dificuldades, vamos ligar 188. Ele é totalmente gratuito, de qualquer parte do país. E lembre-se sempre, ninguém fala em suicidar-se simplesmente por falar. Quando fala, é porque ele está com ideia mesmo. Importante procurar e acolher essas pessoas para conversar. Aqui na Casa Espírita, nós também estamos sempre à disposição para ouvir e dialogar. Que o Mestre Jesus continue a nos envolver e Deus a nos fortalecer. Que assim seja.